Aqui na página 7, fatologia, a quinta linha, a dupla evolutiva consequente da megafocalização precoce. Isso aí é o seguinte, a INVEX, ela tem um dos pontos fundamentais dela, é a constituição da dupla evolutiva, a prática da técnica da dupla evolutiva. A dupla evolutiva em si, ela é uma técnica também voltada para a execução da ProEx, do mesmo modo que a INVEX, com outras particularidades, com outra sistematização, mas também uma técnica pró-ProEx, vamos dizer assim. No momento que o inversor ele define qual que é a linha de ProEx que ele vai executar durante a vida, imagina uma pessoa, por exemplo, aos 15 anos, tendo uma definição de qual que é a linha de ProEx dela até os 70, 80, 90, 100 anos, é provável que ela, atuando com aquele Mater Pensene, ela vai atrair assistidos e vai atrair assistentes. Deste grupo de assistidos e assistentes, provavelmente vão ter pessoas com rapport com ela, com afinidade com ela. E dessas afinidades, ela vai poder constituir uma dupla evolutiva. Então, quando a gente coloca aqui a dupla evolutiva consequente da megafocalização precoce, é que, a partir do trabalho proexológico, os afins se atraem. Então, os afins, as pessoas afinizadas àquela programação existencial dela vão aparecer e, a partir daí, vai ter uma otimização para a constituição da dupla evolutiva com uma pessoa afim, com uma pessoa que já tenha trabalhado junto com ela. Então, essa é a ideia. Na parafatologia, a quarta linha, as antecipações e sincronicidades promovidas por amparadores decorrentes das autodecisões proéxicas. Essa aí tem total relação com o que eu estava falando antes. Então, no momento que a pessoa ela define precocemente a linha proéxica dela, é possível que até as pessoas afinizadas com aquela proex, aquela pessoa que vai constituir a dupla evolutiva com ela, seja até aproximada por amparadores. Então, são sincronicidades, são aproximações, são encontros de destinos, muitas vezes promovidas por amparadores, mas onde houve uma pré-decisão do inversor existencial frente à programação existencial dela. Então, eu costumo falar assim, a pessoa que ela está em relação à dupla evolutiva, né, questionando, pô, a minha dupla evolutiva não encontro, não constitui, eu sempre levo a pessoa a questionar se ela está realmente executando a programação existencial dela. Porque a partir da execução da ProEx, esses encontros de destinos e essas sincronicidades, muitas vezes patrocinadas por amparadores, elas começam a acontecer. Então, obrigado. Hein? Felipe, aqui no B. Hoje de manhã a gente estava na primeira parte do curso Campo Assistencial Holossomático e o professor Hernandes Leite ele comentou da necessidade de a gente ter controle emocional para fazer uma assistência mais adequada. E daí eu estava pensando sobre isso durante o curso e uma ideia que me veio é que para a gente conseguir esse controle emocional, uma das principais coisas que a gente precisa conquistar é a auto-organização, né? Que relação que você faz entre esse controle emocional, auto-organização e o maxi-planejamento? É isso daí. Bom. Então, assim, no momento que a pessoa ela tem dificuldade com a organização, ela obviamente vai ter uma dificuldade com a organização pensênica. Uma pessoa com não retilinearidade pensênica, muito provavelmente vai ter mais altos e baixos. Esses altos e baixos vão influenciar diretamente no controle emocional. Então, conforme a pessoa ela vai se organizando, vai tendo uma retilinearidade pensênica maior, voltada para a programação existencial, no caso da INVEX, a tendência é que a parte emocional dela vá se equilibrando, tanto pelas sincronicidades, amparo de função, constituição de dupla evolutiva, tudo isso vai fazendo uma base onde ela vai segmentando a programação existencial dela e a tendência é que a estabilidade emocional ela torne-se uma constante. E uma coisa que a gente observa também é assim, é muito comum, a gente quando é jovem, eu sou ainda, né? Me inclui nessa também. A gente tem a emocionalidade está mais exacerbada, é mais difícil ter esse controle. E é justamente nessa fase que a gente precisa iniciar esse trabalho de elaboração do maxi-planejamento. Então, fica essa coisa paradoxal. Você precisa ter controle para poder entrar de cabeça nesse trabalho de elaboração de planejamento, tendo que dominar as emoções. E muitas vezes o que a gente percebe, assim, no meu caso também já aconteceu, ainda estou na fase de elaboração desse planejamento e às vezes a gente não consegue dar continuidade no trabalho. Tem esses altos e baixos. O que você acha que seria assim, uma dica para poder elaborar o maxi planejamento sem ter esses tantos altos e baixos? Imobilidade física vídeo.
Esse laboratório, no contexto da Invex, eu acho de suma importância, porque eu, pelo menos, quando fiz esses laboratórios, eu fiz algumas vezes, a percepção de instintividade, de assim, o nível de bicho que nós somos, isso para mim foi muito impactante. E o controle, pouco a pouco, dessa instintividade faz emergir, pouco a pouco, também a nossa singularidade. Então, vejo que esse laboratório pode ser importante. Vocês podem pedir lá na Sinvex, como pré-requisito para ir no laboratório da serenologia, é a pessoa passar nesse laboratório. Acho que seria bom vocês crescendo, isso lá. De 3 horas para 3 dias. Você já foi lá, entendeu? Antes de entrar. Porque senão a pessoa vai perder tempo. Já faz parte. Já colocaram isso? Então tá. Ok, obrigado.